Fala, piazada, sejam bem-vindos ao maior estádio da galáxia, cara. Cabe o mundo inteiro aqui dentro, né? Estamos na internet, nossa capacidade é o mundo, só isso, beleza? Bom, hoje, cara, a gente vai dar uma acelerada aqui, né, cara? O programa hoje vai ser um pouquinho mais curto, só que já com uma promessa de que eles podem voltar futuramente, né, Datan? Porque com certeza. o papo a gente sabe... Quem sabe chegando numa final, né? Ô, a gente louco, receba aí sim, eles né? como finalistas aí. Vai ser bacana, é verdade. Bom, vamos lá, né, cara? Seguir então, como já falei, o tempo é um pouco mais curto hoje, vamos acelerar. Mandar um salve, claro, para os nossos parceiros, não pode deixar, né, de ser. O Bem Simples Café, o lugar mais aconchegante no Morumbi para você tomar um bom café, almoçar, passar o dia lá, beleza? Barbearia da Antiga também. Alô, Jean, um abraço, segue lá no Insta, marca seu horário, fala com ele lá, tá tudo certo. Barbearia da Antiga é a melhor da cidade. Melhor da cidade também é a Foz Star Calçados, né, que tem calçados, tem tênis para tudo quanto é tipo de pessoa. Olha aí, né? Tem tênis para futsal, futebol, futset, tem para tudo, tem para basquete, para vôlei, tem chinela, sandália, tem tudo lá na Foz Star. Entra no site para você ver a loja, como é que tá. E se puder, claro, com certeza, vá até a loja para ficar ainda melhor, beleza? E bora lá, né? Hoje a gente tá aqui com o Valério e com o Josiel, isso aí, ou Negão, né? O mais conhecido como Negão, né? E vamos trocar uma ideia, falar dessa fusão do Brinco Borges, a situação no campeonato e tudo mais, né? E aí, Datan, tudo certo? Tudo certo, Rafa. Felizmente a gente conseguiu receber o pessoal do Brinco, né? Faz um tempo já que eu tô tentando falar com o Valério, ele tinha alguns compromissos e não tava encaixando, né, o horário dele. Mas é que nem eu falei para ele, talvez lá na frente a gente consiga se reunir e se encontrar, e deu certo dessa vez. Então, tô bem feliz aí de estar recebendo vocês. E, cara, vamos falar um pouquinho de futebol, que é o que a gente gosta, né? E todo mundo tem a sua opinião, discorda, concorda, e assim que é interessante, segue o jogo, beleza? Isso aí. Bom, então sejam bem-vindos aí, né? Primeiramente, cumprimentar aí o Valério, cara. Você tá como diretor do Brinco, é isso? Eu sou o presidente do Brinco. Legal, bacana. E também Josiel Negão, né, cara? Aí representando Borges, jogador. Eu represento a Vila Borges. Tive uma fusão com o Brinco recente e eu sou um dos atletas, sou o goleiro do time. E estamos aí para essa fusão e creio eu que vai dar muito certo isso aí. Catador de pênalti, hein? Pois Diz o Valério ali que ele já pegou um pênalti pegou, esse final de semana, né? Tiveram um bom resultado também, venceram aí o time do Shampoo Gelado, era um confronto direto. O Brinco, querendo ou não, né, o Brinco de Ouro, Borges, chegou um momento ali no campeonato que chegou a ficar em primeiro lugar, né, só que o campeonato tá tão nivelado, cara, que é um jogo que você empata ou você perde, a galera consegue chegar junto, né, então assim, acredito que esse resultado foi bem importante para vocês agora, para dar uma moral nessa retinha final aí para classificação, né, e vamos lá, Valério, conta um pouquinho como que foi essa fusão, né, o Negão também, se puder contar um pouquinho como que foi essa união aí dos dois times. Agradecer novamente ao convite dos dois aqui, né? Obrigado. Rapaz, sei lá, não estava esperando essa fusão, você entendeu? A princípio nós estávamos pensando em dar uma segurada esse semestre, aí veio... A gente estava lá no X1 lá do Edson Basco, Sodré lá. Legal. Aí veio o Leandro, que é o presidente do Vila Borges, do 35, né? Conversou comigo, perguntou se a gente tinha interesse em fazer uma fusão. Eu falei, a ideia é interessante, a ideia é boa. Aí, infelizmente, a gente teve que dispensar alguns jogadores para poder montar essa fusão. Cada um tinha seus jogadores, isso. Entendi. A base de cada time é 30 jogadores, né? Aí a gente teve que dispensar alguns e, basicamente, fechamos com 15 cada lado, digamos assim, para montar o time. E quem que optou daí pelos jogadores? Foi uma decisão mais da comissão em geral, do presidente, foi do técnico? Como que vocês fizeram para ter essa união e decidir quem ficava ou não? Na verdade, a gente fez uma diretoria, optou pelos jogadores, já tinha mais ou menos uma base de jogadores que queriam contar e fizemos essa análise dos jogadores e conseguimos juntar, né? Sim. Esse grupo. É meio complicado à primeira vista, assim, né? Mas a gente conseguiu. Sim, bacana. Ainda estamos conseguindo, né? Porque é difícil, né? Sim. Tem 30 jogadores, você consegue colocar só 11 jogar. Às vezes... Pode falar. Às vezes você não... Você precisa pro jogador, né? Aí fica no banco de reservas, às vezes tem uma resenha ou outra ali e tal, mas estamos conseguindo contornar, né?
Legal. Graças a Deus. Bacana. Interessante também que vocês optaram por manter o nome de cada time em um só, né? Exatamente. Porque, não sei, aí a gente pode até pegar a história de vários times aí de Série A, do mundo, né, cara, que começou de uma fusão. Vários times começaram de uma fusão, lógico, foram crescendo, se profissionalizando e ok. Mas vocês optaram por manter. Não, vamos manter mesmo Brinco, ali e tal, e Borges, que é pra ficar bem claro. Exatamente. Uhum. Um exemplo grande aqui nosso aqui é o Paraná Clube, né? Sim. Fez a fusão. Era Pinheiros, Colorado. Exatamente. É isso aí. Uhum. E a princípio nós decidimos manter os nomes, né? O pessoal até gostaria de mudar. Falaram, não, vamos manter porque a gente não sabe lá na frente se vai dar certo ou não. Para voltar os nomes. Sim. Então, decidimos manter entre Brinco, que no caso seria Brinco de Ouro, e Vila Borges. E ficou Brinco Borges daí. Legal. E sempre, cara, quando fala de Vila Borges, eu lembro do Valtinho, velho. Certeza. Né? Certeza, meu brother. Joguei com ele muito. Que loucura, né, cara? Um cara que foi iluminado aí, uma fase aí do amador de Foz do Iguaçu. Teve uma passagem que ele sai ali do Vila Borges, mas parece que a camisa que encaixa nele é o Vila Borges, né, cara? Jogou no Vila Borges, daí foi pro ABC, jogou muito tempo no ABC. Isso aí. A época que o Vila Borges ainda jogava amador a segunda divisão, aí nós subimos ela para a primeira divisão e ele foi o destaque de tudo ali, chegando. Aí foi pro ABC também, só que o que vestia ele, igual você comentou, o que vestia era a camisa dele era o do Vila Borges mesmo, até hoje. Ele tá lá em Santa Catarina, né, converso com ele meio direto. Ele comenta, meu Deus do céu, que saudade que eu tenho de jogar com vocês no Vila Borges. Agora tô chegando próximo do 35 também, eu acho que não vem mais não. Tá bem. Tá bem, né? Tá bem lá. E é uma coisa assim, negão, que é bem interessante, né, cara? Porque tem uma vida meio dupla, no sentido assim, cara, tem o lado atleta e tem o lado do cara que trabalha de segunda a sexta ali, ou de segunda a domingo, né? Então você conseguir dividir essas duas coisas é bem difícil. E eu queria até entrar num tema com o Valério, que depois, um pouquinho mais pra frente, em relação à parte de saúde em relação à competição. Por quê? Porque eu fui na final agora entre Flamengo e CRG14, do Amador, e eu percebi, cara, não tem ambulância, né, cara? Mas não será que durante esses jogos muita gente tem passado mal? Como que é feito isso daí? Porque hoje eu tava indo, cara, 5 horas da manhã de carro, me veio na cabeça isso. É um assunto bem interessante da gente trazer, isso não tô falando só com o Brinco de Ouro ou Borges, mas com o campeonato inteiro para melhorar a estrutura, que assim, cara, a gente não precisa passar por uma situação de saúde que seja de risco para ter alguns cuidados, né? Então isso é um assunto que eu quero tocar lá na frente, mas é um assunto bem interessante, né? Então esse lado assim profissional e o lado atleta, negão, o que você pode me falar? Como que você faz para dividir esses dois trabalhos? A divisão é bem complicada, né? Mas eu tenho uma família que vai junto comigo em tudo. Eu saio de casa para trabalhar, a minha esposa vai para o trabalho, meu filho colégio. Eu chego em casa, tenho um joguinho, alguma coisa para ir, também estão junto. Então dá para dividir os dois tranquilamente. Só que a gente vai chegando tipo, quando eu era mais jovem, era um jeito, né? Agora já tô com 39, então agora já vai diminuindo os jogos. Eu mesmo estou jogando só no sábado, 35, e estou jogando no domingo. A Champions League lá da Vila C. Sim. Então, tem domingo que eu não vou lá. Agora com o dedo desse jeito. E agora com o dedo desse jeito que eu desloquei ele sábado. Mas a gente consegue sim, cara. E querendo ou não, o esporte é um lazer, né? Sim. Para mim, ele é um lazer. Eu cresci envolvido no futebol e estou até hoje envolvido no futebol. E eu falo direto para minha esposa que o dia que eu parar de jogar bola vai ser só o dia que eu não conseguir mais mesmo. Uma lesão muito séria me tirar do futebol, ou a idade que vai chegar para todos, isso é normal. Aí dizer, agora não dá mais pra você, agora você sossega e só vai pro campo passar raiva igual o Valério vai. eu acho que daí... E eu acho que eu vou falar pra você, negão, que eu já tive do lado do Valério no sentido assim, tá por trás de uma equipe, só que de futsal amador. É difícil, hein, cara? Mexer com pessoas, lidar com pessoas, é que nem ele falou desde o início. Cara, não tem como satisfazer, infelizmente, os 30, os 20, os 11, né? Sim, a gente vai perdendo jogadores no caminho também, do campeonato. Nós já perdemos...
casa e quer ir pelo menos ter um pouquinho do lazer. Sim. Quer ir lá, quer jogar pelo menos uns 10, 15 minutos. Só que tem certos jogos que não dá tempo. Não tem como ele mexer, não tem como ele trocar, porque são jogos mais pegados, uns jogos mais difíceis. Que nem nós, um exemplo, nós somos em 2 goleiros na equipe, é eu e o Leandro. Então, é 2 goleiros, ele não consegue fazer um jogo você, outro jogo você, porque os jogos são muito complicados, entendeu? São muito complicados, que nem agora, esse jogo de sábado, um jogo muito complicado, um jogo muito pegado. Decisivo, né? Era um jogo de 6 pontos, quanto para nós, quanto o Shampoo Gelado era um jogo de 6 pontos. Nós tivemos a oportunidade, igual eu comentei, né? Tivemos a oportunidade e nós fomos felizes em fazer. Eles tiveram as oportunidades deles, só que daí vem o detalhe. O detalhe deles, eles pecaram no detalhe. Nós fomos superior naquele detalhe, naquele momento, em poder... Pessoas é complicado. E o Valério, que tá ali de frente, direto, ele, o Leandro, o Lil também sempre tá ali. Eles que montam o time, eles que escalam. E tem muita... E daí entra em questão também, às vezes, do cara tá trabalhando e não poder ir no jogo. Não pode acontecer também. Né? Que eu tenho um argentino que é muito bom, ex-profissional, e às vezes ele não consegue vir da Argentina por causa do horário de trabalho dele. Ele falou, hoje eu não consigo. E é diferenciado. Infelizmente, ele é diferenciado, e quando ele não vem, nosso time não rende. Como é que é o nome dele, Valério? Adrian. Que posição que é? Ele é volante. Volante? Primeiro meio. Volante? Volante, meio, armador. E como que você pensou esse cara aí? De onde você achou, cara? É muito interessante, eu e o Rafa, a gente comenta muito isso. Da onde que surge um paraguaio? Da onde vem o argentino? Como que você fez para pegar esse atleta aí? Veio para mim. Me indicaram ele. Eu não conhecia, me indicaram, peguei. Para ver qual era. E realmente é diferenciado. Ele foi ex-profissional do River Plate. Dá uma diferença, dá uma diferença. Provavelmente jogou na base do River, né? Então, sim. É muito diferenciado. Ele é como se fosse o jogador do Balbinotti. O rapaz é diferenciado. Você vê o golaço dele. Sim. Você vê o golaço que ele fez sábado de falta. Piá é diferenciado. É um 10 espetacular. Ele é bom. E sobra também fisicamente ou só tecnicamente? Como que é? É completo? Superior. Cara, é muito engraçado, né? Tem alguns atletas que você olha no amador, você vê que dá muita diferença técnica, né? A gente pode citar alguns, tipo Bahia, o próprio Roginho, cara, infelizmente ele se machucou de novo agora pelo Flamengo, mas assim, era um cara que sempre foi do futsal, mas eu fui assistir o primeiro jogo contra o CRG 14, cara, ele dominava o meio de campo e ele tava voando fisicamente, e é uma coisa que faz muita diferença, é o físico hoje em dia, né? O físico, exatamente. Você tira um exemplo pelo Edair do Flamengo, meio de campo. Você viu os 2 gols que ele fez agora? Então, pelo amor de Deus, cara. O primeiro campeonato Fut 7 que teve no Vila Borges, o primeiro de todos, ele, o Valtinho, fomos campeão lá dentro da Vila. E ele joga fácil demais. E ele é completo, igual você estava comentando. Ele tem habilidade, é um piá tranquilo, um piá calmo e sabe jogar no meio de campo. É um cara que o Flamengo é um achado aquele ali. Agora fala do amador que chega próximo a ele. É muito difícil. Cara, hoje tá difícil. É muito difícil. Hoje ele tá assim. Ele tá tipo uns 2 anos à frente de qualquer equipe. E isso não só pela questão de estrutura, mas o que eles conseguiram fazer de o quê? Hoje, eles jogaram praticamente com um time mesclado na final contra o CRG 14. Não jogou com o time A. Não. Entendeu? O time completo. Cara, eles têm 2 a 3 times. Entendeu? Então, assim, de estrutura, eles conseguiram fazer uma coisa que qualquer time quer fazer. Né? Montar uma estrutura dessa forma, entendeu? Verdade. Então é mérito total. Agora, assim, como que você vai pegar um jogador igual o Edair, que bate com a direita, bate com a esquerda, domina o meio de campo? E o que eu percebi nesse jogo, né? Entrando nesse assunto. Cara, fisicamente, o CRG 14 começou a cair, com 1 a mais no campo, começou a cair, cara, o Edair começou a sobrar no meio de campo, porque ninguém chegava nele. Foi na hora que começou e saiu os 2 gols. Então, assim, é diferente, cara. Dá muita diferença. Ele é muito diferenciado, igual você falou, bate com a esquerda, com a direita, é um piado bem diferenciado, não tem. Um rapaz que tá no 35 agora, que é o Luanzinho, que também é do Flamengo, ele tá no 35 do Canarinho. Ele é diferenciado também no meio. Ele é um piá diferenciado, só que já tá no 35, entendeu? Isso. É por isso que o Edair ainda domina o amador no meio de campo. Não tem.
Eu conheço o pessoal do ABC, eu conheço o pessoal do Flamengo. Os times do Amador, os times mais fortes que tem é Flamengo e ABC, não tem como diferenciar. Porque os caras têm uma estrutura boa, eles têm uma parte financeira também muito boa, né? Eles têm patrocínio, têm apoio. O Valério tá aqui, ele pode dizer, é muito difícil ter patrocínio, é muito difícil ter apoio, tanto no Amador quanto no veterano. É muito difícil, o cara tem que se desdobrar e muito tem que desdobrar. Que nem o Valério, o Leandrinho, os Piá corre ali, corre aqui. Então, eu vejo a correria é muito grande. Para você ter um time amador ou veterano em Foz do Iguaçu, você tem que ter uma estrutura. E é um assunto que o Negão até falando, é bem interessante ele tocar, que é essa questão de prospectar patrocínios, né? Como que você pode me dizer, Valério, que, assim, tá dentro do esperado para esse momento? Porque, assim, é o primeiro ano de fusão, né? Será que lá para frente vai ser mais fácil? No meu ponto de vista, vai, né? Se você consegue manter esse trabalho com a mesma equipe, vai se fortalecendo, né? O que você tem para dizer em relação a aos patrocínios? Hoje é muito, nesse primeiro semestre tá complicado, você entendeu? Justamente por isso, pela fusão. Então, o pessoal fica meio assim, desconfiado, com o pé atrás. Será que vai dar certo? Não vai dar certo? O time é muito bom. Mas nós não sabemos se vai mais pra frente, né? Valeu, obrigado, viu? Bom, rapidão aqui, já vamos interromper rapidamente por uma boa causa, né? Um salve aí pro Adrianão que chegou aí, cara. Do Bob Knott, não, perdão. Você fechou com o Bob Knott ou não? Você falou que ia fechar? Olha o Datan, velho. Pô, o cara traz a empanada, o cara já fazendo, né, um agrado e eu ainda querendo queimar ele. Brincadeira à parte aí, um abraço, Adriano, do Anitta Garibaldi, tá? Valeu. Valeu, irmãozinho. É isso aí, fiquem à vontade, galera. Fiquem à vontade, empanadinha sensacional. Pode comer, Negão, fica à vontade aí. Tranquilo, ô louco, o dedo não atrapalha não. Eu vim num almoço muito bom hoje, graças a Deus. Aí voltando na situação de patrocínio, a princípio é bem complicado nesse começo de trabalho nosso, assim. Mas até que tá fluindo. Agora, né? Posteriormente vai ser bem melhor, com certeza. Sim. O pessoal tá vendo o trabalho é sério, a gente montou uma equipe competitiva para disputar com todo mundo e estamos na briga. E qual que era a intenção? Claro, todo mundo entra para ganhar, né? Mas qual que era a intenção, Valério, assim, de entrar nesse campeonato? Era já para chegar brigando que eu digo, chegar na final? Não, cara, se a gente conseguir montar um time para passar de fase, tá ok, tá dentro do esperado. O que vocês falavam entre vocês, entre a diretoria, nem nos jogadores ainda? A princípio é para nós chegar nas cabeças. Era isso. Semifinal e final. Então já entrou com esse intuito. Exatamente. Legal. E daí passo a passo, né? Passo a passo, exatamente. Jogo a jogo, na verdade, né? Jogo a jogo, a gente está vendo que o diferencial hoje, eu estava aqui, o Adriano, é a parte física. Ele falou isso quando ele veio aqui também. A parte física está sobressaindo. Nosso time é muito bom. Tanto é que a gente empatou com o time do Canarinho. Sim. Nós empatamos com o ABC. Sim. Perdemos pro Flamengo aos 43 do segundo tempo, gol de pênalti, pau a pau. Claro, não se compara elenco com elenco, mas o diferencial está sendo a parte física. Marcação, ataque. Você perde gol, você leva gol. Detalhe é esse. Você não fez lá na frente, você levou lá atrás. Bem isso mesmo. Não fez, levou. Mas não perdemos para ninguém. Assim, de elenco para correr, todo mundo está correndo. Como que você faz para trabalhar com a galera que tá ali no vestiário, né, os atletas, para colocar na cabeça deles, cara, se cuida durante a semana, né? Descansa, vai fazer uma academia, vai fazer uma corrida, né? Como que você faz para trabalhar isso daí com eles? Porque todo mundo que vem aqui fala justamente esse é o diferencial. Se não tiver bem hoje fisicamente... Cara, é a mesma situação da gente reparar da questão daí de alto nível, o Cristiano Ronaldo, meu. Por que Cristiano Ronaldo tá levando a carreira tão longe? O cara sempre se cuidou, né? E quando a gente fala de amador, cara, é amador igual o Rafa fala, entre aspas, não é tão amador mais, cara. Você vê muito jogador se cuidando durante a semana. E outra, durante a semana todo mundo joga futebol. Aí, ó, negão. Todo mundo joga futebol durante a semana, não tem. Qualquer, acho que dos meus 30 jogadores, acho que, sei lá, 25 joga durante a semana.
Então isso aí o cara já faz um preparo. Esse menino que eu falei pra você, que é o Adrian, ele joga todo dia na Argentina. Mas... Todo dia. Todo Com dia. 30 e poucos anos. Ele vive disso ainda? Vive, né? De amador. Ele vive disso, tem o trabalho dele, mas ele vive disso. Entendi. Igual o Luazinho, que você mesmo comentou, sim, né? Exatamente. Joga em Nova Esperança, joga aqui em Foz, joga o Edair, companhia também. Assim. O Eda tinha jogado à noite no Foz Futsal, cara. Tinha jogado de noite e domingo foi disputar a final. Exatamente. Então todo mundo joga futebol, não tem. E isso aí já é um preparo para eles. Aí não tem que ser. Aí os caras de 10 jogadores vai na academia do meu time. Fazer um preparo, uma corrida, uma esteira, alguma coisa, musculação, mas tá lá. Aí segunda foi. Aí o Gaita. O Gaita, nosso lateral esquerdo. Nosso lateral. Moeu a pau. Falei, você tá pesado, né? Não, tô um pouquinho, deixa que eu tô. Aí, vou me cuidar. Ontem tava na academia. Na academia o homem já... Como que ele teve essa autocrítica de entender que estava pesado? Isso. Alguma jogada em específica que ele viu no jogo, que ele falou, putz... A gente automaticamente, como jogador, amador que seja, a gente tem que ter essa autocrítica com a gente. Sim. Entendeu? Que nem eu quebrei o braço, fiquei um tempão sem poder catar no gol. Tava só vindo na linha. Aí quando o médico me liberou, falou, agora você pode voltar a jogar no gol se você quiser, José. Eu falei, não, beleza. Automaticamente aquilo já vem, a autocrítica já vem. Então se eu posso voltar, então eu tenho que me preparar para aquilo ali. Eu não posso chegar ali e falar, não, voltei, vou pegar no gol. E lá, não, né? Tem que ter um preparo, a gente tem que ter. É difícil, igual você falou, a gente tem que conciliar entre trabalho, família e o futebol. Só que o futebol, igual eu comentei, é um lazer da gente. Então se a gente quer ter aquele lazer e poder... Ser bem feito também, né? Ser bem feito, é que nem um trabalho. Se você quer chegar ali e você quer fazer um trabalho bem feito, você tem que ter uma preparação, um cuidado contigo mesmo. Que nem eu jogo meus futebolzinhos durante a semana, dei uma parada, mas mesmo assim, eu vou ali no campo, o rapaz vai e bate uma bola pra mim, eu tô lá me cuidando. Eu sei que vai chegar sábado, eu tenho que estar bem, eu tenho que chegar ali e fazer um bom serviço. Então, isso que eu ia perguntar, José, porque, assim, o trabalho do goleiro é solitário e é diferente, cara. Sim. Como que faz pra trabalhar essa questão da base do goleiro durante a semana, né? Vamos supor que nem você falou, daí eu vou lá e o cara, né, bate bola ali comigo e tal. Como que faz pra daí cuidar? Porque tem a impulsão, do goleiro é diferente, né? Tem que ter agilidade, tem que ter explosão. O reflexo tem que estar em dia, senão... totalmente diferente do atleta que, se ele colocar ali uns cones, ele consegue fazer um trabalho físico num campo, né? Sim. Como que você faz, assim, tem como se preparar nesse sentido ou não? Tem como, sim. A gente faz um trabalho específico pra gente. Só que nem o rapaz tem o Diego, acho que é lá do Altair Fagundes, o Diego, que era ex-profissional lá do Flamengo, o Diego Silva. Ele tem um trabalho específico para goleiro, né? Legal. Aí se você vai lá, ele tem tudo preparado para você. Tem bolas que vêm com vários obstáculos para ela pegar em algum obstáculo e sair, dar uma diferenciada para você ter o reflexo, para você ter uma visão rápida de onde ela tá vindo. Tem todo um trabalho e é totalmente diferente de um jogador de linha. Entendeu? É muito. E eu vou falar pra você que, de certa forma, é mais puxado do que um jogador de linha. Porque o jogador vem ali, faz o físico, faz ali as basezinhas, tá tudo com o pé tranquilo. E a minha parte já não, eu já tenho que fazer aquela base dos pés para mim poder sair jogando com os pés. Que hoje conta muito. Hoje conta muito, de vez em quando ele dá um susto na galera, no Valério. Mas daí a gente vem para a parte de goleiro, de defesa, de usar a mão. Daí ali é outro trabalho. Então a gente já faz o trabalho 2 vezes que ele faz uma vez. Então a gente tem um trabalho diferenciado, tem que ter. Para a gente poder estar com o reflexo em dia, tá com a agilidade em dia, você faz uma defesa, você cai, você levanta e vai de novo na bola. Você tem que estar aquilo ali em dia, senão você não consegue ir lá e desfrutar do futebol, você não consegue. E, que nem eu falo, eu sou muito autocrítico de mim mesmo. Eu critico o meu time, piorou eu critico eu mesmo. Eu chego em casa, meu Deus, por que eu não fiz daquele jeito? Por que não foi daquele jeito? E fora que chega em casa, ainda tem a esposa, o filho que... Pô, pai, por que levou aquele gol? Tomei um gol sábado, fiz uma defesa primeiro. O cara chutou, fez a defesa, sobrou na cabeça do jogador, fez o gol. Cheguei em casa, foi a primeira coisa que meus filhos falaram pra mim.
Ô pai, podia ter pegado aquela bola lá, né, pai? Podia ter dado um soco, não um tapa. Aí você falou, mas e o pênalti, filho? Não, mas você podia ter pego aquele. Mas aí eu falei, que Podia tal? não ter tomado nenhum. Sim, daí minha esposa falou, louco, amor, mas podia ter pegado aquilo lá, e daí depois o pênalti, e daí você tava bem. Eu falei, meu Deus Tava do céu, grandão. Você tá grandão, então eu acho que é por isso que a gente tem que ser autocrítico da gente mesmo, porque a gente tem que melhorar. E sabe que quando a gente vai chegando a uma certa idade, vai diminuindo essas coisas. Sim, reflexo. Aí o reflexo, a atenção vai diminuindo. Então a gente tem que automaticamente ter esse detalhezinho assim. No começo, antes de começar o campeonato, eu tava tendo uns treinos nas terças, nas quartas, né, Valério? Nas quarta-feiras. Tinha um rapaz lá que é profissional nisso, Sim. né? De dar. Aí ele ia lá. Eu não fui uma vez. O Valério tá aqui de prova, eu não fui uma vez. Mas eu tava lá em casa, tava em outros cantos, sempre tentando. Porque a gente tem que melhorar. Vou lá sozinho se precisar. Taco bola na parede, e defendo, e taco de novo e vou, e assim, porque a gente tem que estar sempre ali. E aí volta naquilo que a gente fala, né, cara? Que esse amador, ele tá só mesmo no título ali mesmo. Só no nome, cara? né? Só no nome. Só no Porque nome. o profissionalismo é de várias maneiras a gente vê. Exatamente. Tanto nos clubes, né, na gestão dos clubes, quanto nos atletas, como eles estão levando isso, né, cara? E a parte física, né, que a gente falou, inclusive, semana passada a gente falou com os meninos aqui, né, o Balota e o Polêmico, inclusive, dessa coisa de que o 35 é legal de acompanhar, porque ele é um físico, digamos, que o cara não tá já naquele auge da juventude, mas é um físico um pouco, tipo assim, o cara ele é mais inteligente. Ele tá mais inteligente. Ele já tá mais... passou por várias coisas. Ele vai pelos atalhos. Tá na e melhor daí... fase da vida, mano. Não, mesmo? Exatamente. Você entendeu? Que às vezes ele não tá com aquele físico no auge, porém o mental dele, ele já sabe o que ele quer fazer, como ele vai fazer. Encurta o caminho. Os atalhos, né? Sim, os E aí, lógico, aí tem esses que se sobressaem, Sim. né? Que é o caso do Paraguai lá, do argentino, Sim. né? O Eda, essa galera que... O Eda já não é do 35, né? Ele é do amador, mas conta Sim. no amador. Sim, mas nessa questão de que o cara, ele tá no auge físico dele ali e o mental também, ou seja, ele já tá, é uma outra fase, né? Você não vê cara? aquela loucura, né, Valério? Aquela correria. Não. Você vê um jogo já mais técnico, né? Então é diferente. Faz quanto tempo que você tá no meio do amador? Independente... Uns 5 anos mais. E o que você percebe de mudança nesses 5 anos aí? Do jogo mesmo. Ele ficou mais técnico, né? Mais cadenciado, mais técnico. Isso. Aham. Mais pensado, né? Mais, muito mais. Que na verdade, o que vai acontecendo? Você vai agregando pessoas, digamos assim, mais inteligentes no jogo, né? Sim. Para o jogo ser cadenciado, tocado, mais rápido, pensado. E o que vocês entendem, assim, Negão, pela tua experiência, e Valério, né, de estar esses 5 anos já dentro do amador, enfim, que é importante para uma equipe ser campeã, assim, que é o ponto principal, cara, dentro de um grupo, para chegar lá na final e bater campeão. Esquece estrutura, esquece dinheiro, mas digo dentro do vestiário ali para o negócio fluir. Dentro do vestiário, a primeira coisa que eu acho que é muito interessante é todos ser honesto um com o outro. Todos ser honestos um com o outro. E o companheirismo é a chave. O companheirismo, a gente ter 30 atletas e aqueles 30 atletas, mais a diretoria, mais a torcida, se juntar e se unir. Falar, não, nós tá fechado e nós estamos aqui para o que der e vier. É a parte mais importante para mim. O companheirismo e o respeito um pelo outro e a honestidade, a gente chega longe. A gente chega onde a gente quiser. A gente vai ter tropeço, vai ter tropeço, igual acontece com o nosso time. Teve alguns tropeços, estamos se reerguendo agora novamente. Só que a parte principal é o respeito, o companheirismo e a honestidade um com o outro. Legal. Essa aí chega a qualquer lugar. E como que vocês fazem para resolver alguma situação que aconteceu dentro do campo? Vocês deixam para resolver já dentro do vestiário na hora ali, ou vocês deixam para resolver depois, quando tiver de cabeça fria, Valério? Melhor de cabeça fria, né? É. Cabeça quente você não resolve nada. Só vai piorar a situação, você vai perder a tua razão, Sim. O atleta pode perder a razão dele. Então, cabeça fria, você ouve os dois lados, o que aconteceu, resolve, segue a vida. Cabeça quente não se resolve nada. Legal. Porque às vezes acontece, né? De Sempre ter um acontece. lance, o cara fez um pênalti lá besta, daí você pega, vai lá, pô, por que você fez, né? Então tem que ter essa tranquilidade, sim, né? Tem que ter tranquilidade. Essa história
Aconteceu contra o Flamengo, nós empatando 0x0 com o verdade, Flamengo, pegado o jogo e os caras em cima de nós e no apagar das luzes, pênalti pros caras. E como que foi esse pênalti? Uma bola na mão? Foi uma falta mesmo? O rapaz... Foi falta, né, Nego? Driblou dentro da área, um jogador deles driblou dentro da área. O nosso volante era o Nego, né? Isso. O Nego driblou o Nego dentro da área e todos nós alertando ele. O Nego vai, só cerca. Deu bote. Que o zagueiro já tava cobrindo ele e daí ele, naquela vontade na vontade de ajudar a equipe e tirar a bola dali pra não ter um perigo de gol, ele foi no cara e o cara tirou essa bola dele e ele pegou só o cara. Aí pênalti, beleza. Todo mundo quis se alvoroçar. Aí eu que sou goleiro, mais o capitão, o pessoal lá de fora, calma, pesado, daí ficou baixo por ali. Daí o rapaz foi, bateu o pênalti, eu quase peguei ainda e acabou o jogo. Daí fomos lá, fizemos uma reunião nossa lá, oramos, agradecemos a Deus e saímos para fora. Aí lá fora foi onde chegou um, conversou com ele, chegou outro e acalmar os mais nervosos, né? Daí foi que ali acalmou. Eu mesmo também fiquei muito chateado, mas que nem o Valério fala ali, no momento, né? No momento fiquei chateado, porque o jogo era melhor para nós estávamos jogando bem, e eles tiveram duas chances, 3 chances eles tiveram com o pênalti, 2 eu peguei e 1 pênalti e só. E nós tivemos a superioridade naquele momento. Só que é que nem eu falo, o Valério comentou, se a gente vai, fica só tentando fazer gol e não faz, uma hora ela bate lá fora. Mas isso tá acontecendo para todo mundo, né? Porque teve um jogo do Porto contra o Flamengo, eu não fui nesse jogo, tá? Mas eu fiquei sabendo que o Porto teve até uma chance de ganhar o jogo no final e também não conseguiu concluir em gol, né? Então não é só com vocês, né? Você tem que ser muito eficaz, né? Tanto é, nós tivemos uma situação com o Porto também, né? Nós jogando aqui. Vocês empataram, né, com eles, né? 0x0. Tivemos um pênalti que era para ser convertido, mas felizmente ou infelizmente o goleiro pegou deles, né? Muito bem. E pressão, terminou empatado, 0x0. Esse jogo, Valério, esses jogos assim, vamos supor, o Porto, quando você olha na tabela, você vê que ele tá em último colocado. Você acredita que esse jogo, mentalmente, vocês entraram com a guarda baixa? Mentalmente? Achando que em qualquer momento podia ganhar o jogo? O que você acha que aconteceu contra ali? Eles, não. Não? Não, contra eles, não. Acho que a gente até jogou bem, começou a jogar bem. Aí o que deu uma desanimada, um abalo na equipe foi o pênalti perdido. Foi aí que todo mundo quer marcar, todo mundo quer ir pra frente, deu resolvo. E acaba que ninguém resolve nada. Sim, resolve nada. E quase que perdemos. Quase perdemos os jogos aí no final. Quase perdemos os jogos. Eles começaram a jogar, tocar a bola, sair no ataque. Por pouco, e saímos no lucro ainda com o empate. 3 bolinhas de perigo lá contra nós ainda. Bola aérea? Não, bola... Corrida mesmo, contra-ataque? Contra-ataque. Você quer ganhar o jogo, você vai pra cima. Abre os espaços, já deixa lá atrás. Abre os espaços e daí já era. É jogo mais complicado, entendeu? Sim. Esses jogos que os times estão lá na parte de baixo da tabela é os mais complicados. Não adianta você ir lá e chegar e falar, não, vamos chegar aqui hoje, vamos deitar em cima do Porto. Aí que você se engana daí. Porque os times que estão mais lá embaixo, eles estão num desespero e tem que sair daquela zona ali, que aquela zona não é confortável para eles, então eles têm que subir. Dá o sangue, então eles vêm dar o sangue. Se você acha que você tá correndo, eu corri muito hoje, o outro lá correu 3 vezes mais que você para defender o time. E nós vinha numa fase de certo até boa, que nós tínhamos empatado jogos importantes, nós tínhamos ganhado... Ganharam uma moral, né? Nós empatamos com o ABC no começo, e daí depois nós jogamos contra o Canarinho, empatamos. O Canarinho nós tava perdendo de 2x0 pro Canarinho. No comecinho do jogo aqui, com 15 minutos, nós tomamos 2x0 deles. E daí fizemos 2x1, daí foi 3x1, eles fizeram o terceiro gol e eles em cima de nós e nós se defendendo. Eu fiz, acho que umas 4, 5 defesas difíceis, que era gol deles. O Luanzinho ficou cara a cara comigo, eu peguei e daí nós fomos pra cima. E daí fomos pra cima, vamos com tudo que é agora. E daí fomos felizes, empatamos. Daí veio o CRG14 em casa, nós ganhamos de 2x0 do CRG14. Aí nós tava com tamo bem, vamos lá pra casa dos caras, mas fomos igual o Valério falou, fomos com o pezinho no chão. Sim. Porque sabendo que ia ser um jogo difícil. Porque dentro da casa deles.
E daí eles também precisavam urgentemente... CRG, né? Não, contra o Porto. Tá. Uhum. Depois do CRG, nós ganhamos do CRG, daí fomos pro Porto. Sim. Porto foi um jogo difícil. Porque nós tentamos, e o Valério trocou e colocava 2 atacantes, 3 atacantes, e meia, e lateral, e não ia. E no finalzinho, eles ainda deram 3 sustos em nós, ali quase tomamos o gol. Por isso que eu digo, quem tá lá mais embaixo na tabela é os caras que dão mais dificuldade pros times que estão mais lá em cima. Cadarinho deixa jogar, o ABC deixa jogar, Vixe. Flamengo deixa jogar. É isso aí. Então, quando São times que não entram pra se retrancar, né? Não. Isso aí. Jogo muito bom. Isso aí. Contra os 3, jogo muito bom. O Shampoo também deixa jogar, só teve a infelicidade que Deixou nós jogar não demais. deu nada certo Então, pra eles. tem vezes que acaba passando muito, né? Eu fui assistir contra o ABC lá no Copacabana e aconteceu isso. Às vezes acaba indo até muito afoito e acaba daí não segurando lá atrás. Né? Exatamente. E que em relação ao que você estava falando, na parte física de jogadores, o Shampoo também teve uma infelicidade do goleiro estar machucado, né, cara? Eu não sabia. O Fernando, ele tava vindo de lesão. E daí ele até comentou que eu conheço o Fernando já uma cara, né? Daí tava comentando comigo antes do jogo. Falou, não, vou tentar jogar, mas não tô me sentindo muito bem. Então, a nossa felicidade foi ter o Fernando machucado, porque o Fernando é um ótimo goleiro. Só que daí, infelizmente, nós não... Que nem, não sei se é permitida a palavra, nós não tem nada a ver com isso, né? Sim. Ele vem de lesão, infelizmente, nós precisávamos daqueles pontos. Aqueles pontos ali, esse é que nem eu falei, era briga de 6 pontos ali para qualquer um de nós. E naquele momento ali, nós fomos felizes, nós fomos muito felizes. Nossos atacantes vieram muito bem. Nós tivemos uma reunião ali, eu entrei no meio da galera lá e de uma preleção e bati no peito de cada um e falei, e aí, vamos acordar? Comecemos o campeonato bem e agora estamos pedalando? O que está acontecendo? Vamos lá? Cobrei dos nossos jogadores que vêm do Paraguai, da Argentina, o Adrien e o outro rapaz, jogam muita bola. Mas eu comentei com eles, vocês têm que vir jogar bola. Não se preocupa se vai dar certo ou não vai dar. Se der errado, vocês levantam e vai de novo, mas vamos jogar. Vamos. E daí nós tivemos a felicidade de ter 2 gols deles. 2 gols um de falta e um rapaz cortou pro meio e bateu. E como o Fernando tá lesionado, são bolas difíceis de chegar. Chega, mas se você tiver 100%, segura às vezes, né, daí você tem insegurança de estar machucado, vindo de uma lesão, essa é muito complicado. Agora uma coisa, Valério, assim, a categoria eu acho que é a mais acirrada, né, cara, que um jogo muda tudo, né, isso a gente até tava falando na semana passada, né, do primeiro ao sexto, tudo pode mudar, assim, questão de pouco tempo, né, cara, até o 8º, na verdade, acho que muda, tá nessa situação, né. Eu dei uma olhadinha na tabela lá do primeiro lugar até o 6º lugar, que nós estamos em 7º, até o 6º lugar é coisas de 1 ponto, 2 pontos, um a mais que o outro. Muda tudo embolado, o campeonato tá muito difícil, o campeonato tá embolado, e pelo fato de muitos jogadores também que jogam amador estarem vindo pro 35, os times estão cada vez ficando mais completos, ficando cada vez mais difícil o campeonato. Eu digo, no meu modo de pensar, eu joguei amador e creio eu que não vou jogar mais, se Deus quiser. Não quer acordar no sábado? Não quero acordar no domingo mais de manhã cedo, não. No domingo cedo, né? Domingo cedo quero mais, não. Eu creio que no meu modo de ver, o 35, ele é mais puxado, ele é mais pegado do que um amador de fossa. Isso aí acho que é meio que unânime, né? Porque é muito pegado, cara. É muito brigado, é muito difícil os jogos, cada jogo mais difícil. O time que você chegar ali e você imaginar aquele ali, nós vamos passar por cima. É aí que você agora... Se engana. Não tem mais bobo, né? Não tem mais time bobo. Então, aí, até nisso eu queria perguntar, Valério, existe algum tipo de estudo igual a gente vê assim, né? Tipo, sei lá, tem uma galera que o seu próximo adversário, vamos supor, você já sabe mais ou menos como joga, já teve algum jogo que vocês puderam assistir, até de qualquer outro adversário, para vocês poderem se preparar? Tipo assim, aquele lá, ele corre por ali, vamos dar uma atenção nele. A gente pega informação, né? Vai atrás, porque a gente tem que montar o time de acordo com o nosso adversário, né? Então a gente tem que correr atrás, sim, tem que pegar a informação.
Não podemos dar de mão beijada o que a gente vai fazer, mas a gente... Então, e tem essa coisa também, porque assim, igual você de repente tem que estudar o time, tem time te estudando também. Mesma coisa. Então você tem que esconder certas coisas ali, tem um cara aqui que a gente pode usar ele de elemento surpresa. Tipo isso, né? Exatamente. E agora a gente vai pegar 2 adversários que estão lá em cima na tabela. Então, quais são os dois? O próximo é o Balbinotti, que é o líder do campeonato, 14 pontos. Depois, dentro de casa? Dentro de casa. Aí o Vila C com 13 pontos. Fora, né? Provavelmente vai ser fora. Confronto direto. Confronto direto. Tipo... Exatamente. Então aí vai definir quem que vai ficar primeiro, segundo, terceiro. Aí vem Flamengo, vem ABC, Anitta. E qual que é a função da torcida para vocês que têm um jogo em casa e um fora, né? Qual a diferença que faz a torcida e o campo de vocês aí? Influencia muito? Influencia bastante. Para vocês hoje? Influencia... Jogar no estádio, né? Tipo, de vocês? Sim. Todo time de Foz do 35 influencia, assim, você joga em casa, tem influência, sim. Tem influência por você já estar ali naquele campo adaptado, adaptado àquele campo, adaptado ao local, a maneira que o campo que tem campo que ele é de um jeito, é do outro, então você já, que nem nós temos o campo do Iguaçu ali, que é a nossa casa, e ali é tudo próximo ali, então eu mesmo já estou acostumado ali com o campo do Iguaçu. A torcida também, o pessoal já tudo ali, que nem o ano passado jogava no Vila Borges, tinha o Borges e o Brinco. Só que toda vez que o Borges ia jogar, a galera do Brinco tava tudo ali do lado de fora assistindo e torcendo. Só não torcia quando nós era adversário, mas mesmo era assim. Quando eu tava no Vila Borges, nós chegávamos antes, eles tinham um jogo primeiro que nós tínhamos as 4 e eles as 2, nós sentávamos lá e ficava olhando eles, torcia pra eles. Então, daí quando nós fizemos a fusão, nós ficamos todos nós em casa. Até isso ficou fácil, né? Até isso ficou fácil, que nem eu moro a 2, 3 quadras do campo. Simplificou, né? Sim. Isso, a torcida deles é uma torcida que tem mais tempo que a nossa, da Borges, né? Que o 35 da Borges é o segundo ano que ele tá existindo. Foi montado ano passado, jogou 2 semestres do ano passado e esse semestre primeiro, já com o Brinco. Então a torcida deles é a maioridade. É a que tem maior, é a torcida do Brinco. Então ela veio e fundiu com a nossa torcida. Nossa torcida é mais, da Borges era mais de familiares. Sim. Que nem eu tenho os 3 filhos e a mulher. O outro também era mais isso, entendeu? Era um pouquinho mais com a fusão. Tem que levar ficou muito top, tem que levar mano. umas 5 famílias de árabe, então, velho. Certeza. Porque daí, né, cada jogador tem 5, 6, 8, aí, ó, leva primo, tio, Sim. tia, aí, ó. Aí aumenta a torcida, velho. Eu falo, a torcida e o campo faz sentido, faz a diferença. Faz Pra diferença. qualquer um faz diferença, pra qualquer time. Você já está mais acostumado com o campo, com todo mundo ali, então é muito mais fácil do que você pegar e jogar fora. É uma coisa que também a gente já comentou várias vezes aqui, cara, isso da torcida é muito legal, né, porque até isso o amador já ficou pra trás. Sim. Porque a torcida vai e compra ideia mesmo, né, cara? É mó legal mesmo. Tem times com camisa da torcida, né? Tem. Sim, Não sei maioria. né? Maioria hoje em O dia. negócio é sério, velho. Eu não tô falando. O negócio ele tem razão, o negócio é profissional. sério mesmo. É. Quase. O que acontece, que às vezes eu sempre falo pro pessoal, para um jogador, que é o seguinte: no sábado é um evento. É um evento pro jogador. O jogador sai de casa, ele não almoça, joga às 2 horas da tarde, não tem como Muito almoçar. difícil. Ele carrega a família, tá lá na beira do campo, faça chuva ou faça sol, tá lá. Então isso aí é um evento. Acabou o jogo, é uma confraternização de amizade. Você, Pior que é. às vezes você ganha ou você perde, mas isso aí faz parte do processo do jogo, né? Então, mas lá fora é família. Então, até outro dia você comentou que foi o Guilherme do ABC. Gente boa, mas também se puder evitar, melhor. Boa. Eu só vou concordar com você porque ele é corintiano, velho. Não fala mal do Corinthians, por favor. Infelizmente, Não fala mal do Corinthians. né, cara? Os 3 aqui corintianos? Não fala mal do Corinthians, por favor. Foi doído, né? Foi. Mas beleza. Mas é um evento para família. Sim. Igual ele falou, vai 5 da família dele. Vai 6 da tua, vai 3, vai 2, vai recém-nascido, tá Sim. lá. Então é um evento e você tem que fazer da melhor maneira possível para tentar agradar o teu público. Isso aí.
E daí vem com essa questão que, então, já que você deu o gancho aí, olha só, é uma situação que eu percebi nessa final, cara. Eu acho que é uma situação, assim, que tinha que até chamar alguém da Arevef pra vir até aqui e conversar, né? Mas justamente pra gente ter ideias e conversar a respeito sobre o campeonato. Porque, assim, eu acho que a primeira vez que a gente teve essa ideia de trazer o 35 primeiro, a gente tá trabalhando só com o 35 nesse semestre. Por quê? Pra potencializar o campeonato do 35, para valorizar o Negão, para valorizar o Brinco de Ouro, Vila Borges, para valorizar o Bob Notti. Mas assim, a gente precisa também, dentro da Arevef, fazer que o negócio comece a andar para melhorar, não estagnar. Né? Estagnar que eu digo assim, porra, tá tudo certo e acabou por aqui. Não, cara, vamos melhorar de que forma? Será que precisa de segurança? Será que precisa de um policiamento? O que dá pra acontecer igual aconteceu essa situação, infelizmente, do Batata com o Pirlo lá, da briga, no final do jogo? Eu sei que, é difícil controlar todo mundo, mas a gente precisa. Teve a punição pro rapaz, legal, bacana, concordo, mas assim, cara, a gente precisa ter alguém ali, um policiamento, alguma coisa, uma viatura por perto passando, entendeu? Porque se acontece alguma coisa, cara, precisa do teu filho, você tá lá dentro de campo, tá tranquilo que tá... Opa, não, calma aí, tem alguém ali cuidando. Então, a gente precisa pensar num conjunto, Valério, que nem você falou. Quando a gente decidiu entre os federados, enfim, a gente se reuniu, chamou cada um de cada equipe, se juntou e daí pensou junto para fazer o negócio andar e melhorar. Eu acho que é mais nesse sentido, né? Eu tive uma situação uma vez, mas lá no Iguaçu, com um jogador meu, teve uma jogada, bateu... A cabeça? Bateu, acho que deslocou o ombro, se não estou equivocado. Aí na hora a gente já liga, só que no Iguaçu, do lado do Iguaçu, tem o corpo de bombeiro. Então, coisa rápida, coisa de 5 minutos estava ali. Só saiu, entrou no campo e levou o menino lá. Só foi uma luxação, beleza, rápido. Aí eu não sei se, mas é uma ideia e a gente tem que acatar isso aí, porque é preciso. Tem campos que talvez... Um exemplo aqui no Gustavão. No Gustavão. Que talvez precisaria de policiamento. Tem campos que talvez não precisariam. Entendi. Depende do jogo. Entendi. Depende do jogo. Jogo, local. E eu acho assim, que aí também vai saber como é que tá o andamento, porque tem que... a gente precisa de ambulância. Aí eu entendo que é uma questão da prefeitura também, de como está, né? Isso. Então, mas eu acho que os locais... O local, acho que mais longe é o campo da Aparecidinha. Aqui em Foz, né? Sim. Então, até teve uma situação uma vez que o menino quase cortou a cabeça lá, infelizmente, mas foi numa jogada, sem intenção, sem nada lá e tal, mas o bombeiro foi lá. E eu vou pegar uma situação que eu lembrei agora, tá? Tudo isso que eu tô fazendo, gente, não dando um ponto final, desse jeito que tem que fazer. Não, pelo contrário, eu tô trocando ideia com todos, justamente pra gente pensar em conjunto. Então, quando eu falo disso, eu lembrei daquele promotor ou juiz que bateu a cabeça no ano passado jogando bola e, cara, acabou sendo um acidente, mas acabou falecendo, claro. Então, assim, a gente precisa pensar, talvez o Rada, talvez você, Valério, talvez o Paulinho, talvez as pessoas que estão dentro vão conseguir pensar melhor do que eu, cara. Dá pra fazer isso aqui, o que vocês acham? Opa, legal, vamos se unir. Por quê? Porque é um pai de família, porque é a família em volta, entendeu? E a gente precisa melhorar o campeonato. Mas aqui no próprio Gustavão já teve o rapaz que faleceu ali do 45 ou 50, se eu não estiver enganado, que faleceu, nós já tivemos esses detalhes aqui em Foz, já vários, 2, 3 jogadores que faleceu nesse sentido, entendeu? Eu acho que o policiamento não é falho, mas falta na beira do campo é bom, porque que nem o Valério comentou, eu tô lá dentro do campo jogando, meus 3 filhos estão lá fora com minha esposa, ou a esposa do Valério também tá lá com os filhos dela ou alguém, e não tem aquele policiamento, não tem aquele policial passando e fazendo uma ronda em volta do campo. Seria muito interessante. Querendo ou não, inibe a pessoa de querer fazer qualquer outra. E eu falo assim, Valério, até pro próprio bandeira e pro árbitro, também. Cara. E o Reinaldo veio aqui, a gente trouxe o Reinaldo, né, o árbitro, e ele contando a história. E a ideia era... Gente boa também, E a história é justamente isso, é contar a história, como é a vida e o dia a dia do árbitro. O cara sair cedo, o cara fica até 6 e pouco tomando sol, sendo xingado. Cara, o cara que tá ali de bandeira, o árbitro, a gente sabe que tem algumas
algumas situações no amador, tô falando não só aqui em Foz, tô falando no Brasil, que os caras vão armado, que o cara tá... Você entendeu? Então, cara, a gente precisa fazer o campeonato ser melhor nesse sentido. Sim. É só isso, entendeu? Na verdade, o que é? É segurança para todos. Isso, exato. Não é só para mim, não é para você, é para todo mundo. Isso aí. Até para nós atletas. Sim. Igual você comentou, arbitragem, bandeira, atleta, todo mundo é bom. Segurança é bom. E o detalhe, quanto mais segurança tiver, vai mais gente, vai mais família. Com certeza, cara. Então, é como se diz, é um evento. Isso, exato. O sábado, às 2 horas, é um evento. Um evento familiar. Às 4 horas é um evento. No domingo é um evento amador. Às vezes muita gente já não vai por causa disso. Exatamente. Né? Tem confusão lá, vai ter briga. Não é isso. Não. Mesmo. Ninguém tem essa intenção de sair de casa para brigar. Isso. A intenção é mostrar um futebol bom, ser aplaudido lá no final E daí eu já venho misturando com uma situação do profissional, tá? Quantas pessoas pararam de ir em estádio no Brasil, né? Por conta de segurança, de falta de segurança, entendeu? Então não é só no amador, é geral, cara. É geral. É o que a gente vem passando pela nossa situação do mundo em geral, né? Exatamente, bem isso mesmo. Vamos melhorar. Cara, só queria agradecer o Adriano, principalmente, pela empanada. A empanada continua 100%, Adriano. A empanada da Mamita Querida. Valeu pelo e tem lá no Bem Simples também. Se quiser ir lá no Bem Simples, tem lá também. Famosa empanada argentina. Raul, Adriano. Valeu. Famoso Gambá. Primo do Valtinho. O Adriano? O Adriano é primo do Valtinho. Primo do Valtinho, ele. Ele e o lateral direito do Anitta são parentes do Valtinho. Eu não sabia, primos, não. É isso aí mesmo. Bacana. Bom, cara, estouramos o tempo, mas eu preciso, porque assim, afinal de contas, a gente é um programa esportivo aqui, um podcast local, beleza, a gente tá falando, mas a gente não pode só passar reto, só a opinião de vocês, rapidinho. Duas coisas, né? Dorival na seleção e a camisa vermelha na seleção. Não, o Ancelotti na seleção, né? Ancelotti, desculpa. O Dorival foi pro Corinthians. O Dorival tá fantástico na seleção. Dorival tá na seleção do Corinthians. O corintiano, a gente tem uma autoestima elevada, né, velho? Tomou 4 do Flamengo e estamos chamando de seleção. É isso aí. Tá bom, então. Mas, Ancelotti na seleção e camisa vermelha da seleção. Cara, o que vocês acham disso aí, bicho? Só pra gente... Fala vocês primeiro. Começa, Valério. O que você pensa? Pra gente fechar. Eu acho que a camisa vermelha não é o Brasil. Para começar, isso aí não é o Brasil. O Brasil é o amarelo ou azul. Nada mais que isso. Nem o verde Nem o verde é. Exatamente. Exatamente. Tem o branco aceitável. Agora, fora isso, não é o Brasil. Isso aí o Ancelotti. Talvez seja uma jogada de marketing que os caras querem fazer. Né? E não vai dar certo. Né? Então, tomara. Eu acho que dá muito certo. A gente precisa ter um treinador de fora na seleção. Dá uma chacoalhada. Exatamente. Não que os nossos treinadores não sejam bons, são ótimos. Mas às vezes chega lá, eu adoro o... Dorival, o menino que tava no... Fernando Diniz. O estilo de jogo dele é muito bom. Mas... Talvez caiu na hora errada. Caiu na hora errada, exatamente. Sem tempo, né? Posso dar só um alô pro Balota e pro Lênin? Com certeza, meu. Com certeza. Se eu não falar isso, os caras vão me matar. São do nosso time daqui já. Então, faz você, depois eu falo. Vai, legal. O que você pensa do Ancelotti na seleção brasileira? Acho que é igual o Valério falou. Acho que ele vai dar certo, sim. Ele vem com uma carreira que consolidada, né? Não tenho o que falar. Ex-jogador. E a maneira dele montar o time, a maneira dele formar um time é muito interessante. E ele vem com a mentalidade diferente dos treinadores brasileiros. E ele tem um elenco com ele, tem um elenco, e daí... Onde ele vai? A única coisa que pode ser que impeça o trabalho dele não dar certo seria a própria CBF. Isso aí. A própria CBF querer ir lá atrapalhar e cartear, não, você chama aí, esse. E aí aconteceu isso com o Tite, tá? Sim. Te cortando, né? Por que o Vini Júnior joga no Real, o Rodrigo joga no Real e na seleção não joga? Não consegue jogar. Alguma coisa tem que ter. Não pode. Sim. Alguma trava. E a camiseta vermelha
Não dá, fora né? de cogitação, não dá, né? Parece Portugal, parece não, Exatamente. Portugal. Igual o Valério falou, E com o Jordan ali, né? Com Nada Jordan, contra o Joaquim, eu sou super fã do Jordan, tá louco. Mas nada a ver, né? Eu tava vendo até uma reportagem, o Brasil já jogou com camiseta vermelha em 1914, 1915, numa Copa América, mas assim, cara, não tem nada a ver com o Brasil isso daí. Não é Chile, não é Espanha, não é, né? Não. O Brasil é que nem o Valério falou, é amarelo e azul, não é nem o verde no futebol, né? A Turquia também é toda vermelha, só um negocinho, mas não dá certo isso aí, não. Isso aí vai ser, logo já vai cair por terra. Ou é amarelo, ou é vermelho, ou amarelo, verde ou branca. Não existe esse negócio de vermelho. Da onde? Teve gente, alguns defensores, mas veja bem, porque na bandeira da Itália não tem azul, na da Holanda não tem laranja, mas não quer dizer. Eu quando venho com alguma camiseta comemorativa de time, tipo, o Corinthians com a roxa, já não... mas porque é o corintiano roxo, cara, não é combina, preto, branco, entendeu? Hélio. Pode ser. Que tudo reclama. Pode ser também. Não tá acompanhando. Tipo isso. Cara, o Hulk lá é vermelho, lá, o Hulk. Verdade. Cara, agradecer vocês, Adriano. Adriano também, da Mamito Querida, claro, do Bob... Olha lá, eu falando do Bob Notti. Os caras vão começar a achar que ele tá indo pro Bob Notti, ó. Do Anitta Garibaldi, o Raul também. Valério, Negão, Josiel. Não conhecia vocês pessoalmente, uma satisfação enorme. Fico feliz mesmo de ter conseguido receber vocês. Claro que num tempo curto, mas assim, com certeza a gente vai se ver lá na frente. Eu garanto que eu vou assistir ainda um jogo do Brinco de Ouro esse ano, porque eu tento assistir pelo menos um jogo de cada equipe para poder conversar a respeito, né? Não consegui ainda assistir o do Brinco de Ouro Borges, mas eu vou fazer o possível para assistir um desses 2 últimos jogos. Com certeza. Outra coisa, um abraço Balotelli e Polêmico. Obrigado pela essa parceria e essa collab e tamo junto. Isso aí, cara. Agradecer, então, todo mundo que tá aí com a gente, cara. Terça estamos de volta, né? E a galera aqui do Brinco Borges vão voltar. Hoje o tempo foi corrido, mas rendeu a resenha e nas próximas cada vez mais. E pode marcar a gente quando sair gol, fizerem alguma coisa lá no Brinco de Ouro Borges, pode marcar o Estádio GV que a gente aceita lá. Fechou. Fechou? Eu que agradeço o convite de vocês, esperamos uma próxima oportunidade. Valeu, Negão. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando uma ideia, foi boa. E vamos marcar alguma coisa aí, sempre que tiver alguma resenha, alguma coisa do time lá, nós vamos estar mandando para vocês aí um convite, um vídeo, uma foto nossa aí. Valeu. Um abraço, pessoal. Obrigadão. Bom, é isso então, galera. Valeu, até terça que vem com mais resenha e vamos ver o que acontece durante a semana aí pra gente jogar tudo aqui. Fechou? Até mais. Valeu. Valeu, abraço. Valeu.